Boa noite para todos nós que aqui nos encontramos presentes no auditório. E uma boa noite muito especial para os companheiros que pela internet nos assistem do Brasil e do mundo nesse momento. Nós, quando consultamos a obra de Allan Kardec, mais especificamente o Livro dos Espíritos, nós encontramos em 5 perguntas diferentes uma mesma informação. Questão 115, questão 121, questão 133, questão 634, questão 1006. Os Espíritos asseveram, Larissa, que o ser, quando criado, é criado simples e ignorante. Quando a gente ouve que nós somos criados simples e ignorantes, nós ficamos imaginando que essa informação está se referindo ao ser humano, à criatura humana, que quando a criatura humana surge, a criatura humana, o ser humano, quando surgiu sobre a face do planeta, ele era simples e ele era ignorante, mas não é. A simplicidade e a ignorância não se referem à criatura humana. Se referem, na verdade, ao surgimento do princípio espiritual. Porque a ignorância não está quando nós chegamos à condição hominal. Porque quando nós chegamos na condição hominal, nós já sabemos muita coisa. Ou os animais não sabem de nada. Os animais não sabem caçar, não sabem se esconder do predador. Eles não sabem como procurar alimento. Os animais já são dotados de muita informação. Eles podem não ter o grau de desenvolvimento a ponto de ter a razão desenvolvida, mas eles já trazem muitos saberes acumulados no tempo que eles já viveram. E as plantas não têm conhecimento de nada não sabem nada? As plantas sabem. Elas sabem o período da floração, o período da frutificação, como germinar uma semente. Elas percebem o vento, a alteração do clima para iniciar a mudança das folhas. Ninguém vai contar a uma árvore que é outono e as folhas começam a cair. Nem se vai dizer para ela que é inverno ou verão ou primavera para que ela comece a florir. O próprio ser, o próprio indivíduo na condição de vegetal já tem muitas informações. Muitas. E no reino mineral tem informação também, não? Não sabe nada, não? Será que os elementos químicos não têm as suas predileções na sua conexão com outros elementos químicos? A tabela periódica nos fala que os elementos químicos eles têm predileção por outros elementos nas combinações que eles fazem para a geração de novos compostos. Então, essa simplicidade e ignorância não é do surgimento do homem, mas também não é do período animal, isso também não é do período vegetal, e também não se refere aos compostos químicos que existem mesmo na química inorgânica. Em O Livro dos Espíritos, questão 540 da obra básica, nós iremos encontrar Kardec fazendo uma indagação aos espíritos sobre a missão dos espíritos. A resposta é uma resposta longa, mas na parte final da resposta, os espíritos dizem: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Ou seja, ele está dizendo que o arcanjo um dia foi átomo primitivo. Desde o átomo até o arcanjo,
que um dia também começou por ser átomo. Só que isso é 1857, a humanidade não tinha muita compreensão sobre as coisas. A evolução das espécies iria surgir em 1859, 2 anos após a publicação da obra. E mesmo depois da publicação dela, ainda era muito incipiente o conhecimento sobre a evolução das espécies. Mas os espíritos, antecipando o conhecimento que a humanidade desenvolveria, nos fala que o arcanjo iniciou por ser átomo. E ao perceber o espanto, o assombro daqueles que viam essa informação, os espíritos complementam essa resposta dizendo: maravilhosa lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. E é verdade. A criatura humana de 1857 tinha dificuldade de entender esse mecanismo do processo de desenvolvimento das formas para que o chamado átomo primitivo pudesse um dia alcançar a condição de arcanjo. Foi necessário que muitos outros cientistas atravessassem a história da humanidade para que nós conseguíssemos entender como esse mecanismo se processa. Nós temos um estudo feito por um russo chamado Alexander Ivanovich Oparin, que publica um trabalho no ano de 1935. Seu trabalho se chama Teoria Heterotrófica da Origem da Vida. E é o trabalho mais substancial e mais bem aceito dentro das academias científicas para o entendimento sobre o surgimento da vida no planeta. Oparin faz uma análise que, ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, a Terra foi experimentando processos progressivos de combinações químicas, em que, de repente, elementos simples como amônia, como vapor de água, gás carbônico, se combinassem na nossa atmosfera, dando origem aos aminoácidos. Esses aminoácidos, depois combinados entre si, davam origem às proteínas. E as proteínas, se ligando umas às outras, davam origem a uma substância chamada colóide, que era uma substância gelatinosa, uma coisa como se fosse uma gelatina, que ficava sobre a superfície dos lagos. E depois esses colóides se juntavam, formando grupos bem grandes de colóides, que Oparin chamou de coacervados. E exatamente os coacervados é que vão dar origem às células. Então Oparin conseguiu provar que sim, era possível o surgimento da vida orgânica a partir da vida inorgânica, uma coisa que naquela época ninguém conseguia entender, mas foi preciso que nós tivéssemos quase 100 anos após a publicação de O Livro dos Espíritos para que a gente começasse a entender como que se dava esse mecanismo de transformação da nossa evolução. Então, os estudos que foram feitos no campo da biologia, seja por Oparin em 1935, é agora, deste século passado, que vai surgir o entendimento de como é que surgiu a vida inorgânica e a vida orgânica surgiu dessa. E nós temos estudos do século XIX, de 1859, os estudos de Charles Darwin, falando sobre a evolução das espécies, que falava como que as espécies progridem, como que os indivíduos se desenvolvem. E esse mecanismo da evolução vai encontrar uma substancial contribuição no ano de 1900 com os estudos de Hugo de Vries, que vai nos falar como que se dá o mecanismo da evolução através dos chamados saltos das mutações para o surgimento dos novos seres. Então, o que se percebe disso? Que a ciência já conseguiu enxergar que os corpos eles vão evoluindo
Os seres que hoje estão numa determinada condição de evolução, amanhã estarão melhores. Assim como aqueles que hoje estão numa condição tida como melhor, um dia já estiveram mais atrás. No nosso caso, por exemplo, nós somos atualmente a única espécie do planeta que tem consciência de si mesma, a única que tem a razão desenvolvida, a única que tem o pensamento contínuo, ou seja, pensa o tempo todo, mas nós nem sempre fomos seres humanos. Por quê? Se nós voltarmos a 1 milhão de anos atrás, nós não tínhamos a nossa espécie no planeta. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, surgiu agora, nos últimos 300 mil anos no planeta. Na época de 1 milhão de anos atrás, o que tinha de melhor no planeta era o Homo erectus. Ele era bem feinho, ele não era parecido conosco. Ele era meio embrutecido, tinha a cabeça mais achatada, mas era o que tinha de melhor na época. E se nós somos o que tem de melhor hoje, há 1 milhão de anos atrás a gente era o que tinha de melhor. Então, se a gente estava aqui, nós éramos, na verdade, o Homo erectus, que nesse mecanismo natural da evolução, chegamos ao Homo sapiens à medida que as experiências foram acontecendo. E se nós, há 1 milhão de anos atrás, éramos o Homo erectus, se eu puxar mais tempo para trás, eu vou descobrir que eu era sempre a espécie mais evoluída que o planeta tinha. Há 50 milhões de anos atrás, o que tinham eram mamíferos muito rudimentares. Então, se a gente estava aqui, nós éramos esses. Há 150 milhões de anos atrás, nem tinha mamífero na Terra. Nós éramos o quê? Nós éramos a espécie mais desenvolvida que tinha. E há 150 milhões de anos atrás, o que tinha de melhor aqui eram os dinossauros. Então, se a gente for recuando no tempo, nós estaremos sempre na posição mais elevada que conduziu a que hoje nós sejamos a espécie humana. É só puxar para trás a evolução do homem que nós teremos uma noção de onde nós estávamos se nós estivéssemos ou tenhamos estado aqui na Terra nesse período recuado, porque pode ser que a gente não seja daqui, né? Pode ser que a gente já tenha chegado aqui num outro período, migrado de um outro planeta que nos trouxe para cá em função da nossa rebeldia, chamados exilados. Mas se a gente vem fazendo a nossa evolução dentro do planeta, nós seremos sempre contados entre as espécies mais evoluídas que a Terra apresenta nesse sentido. Qual é a grande lição que a gente tira disso? Qual é a reflexão que a gente pode fazer nesse longo caminhar da ignorância até a luz proposta de nossa reflexão para a noite de hoje? É nós percebermos que sim, nós construímos aquilo que somos ao longo dos milênios que vivemos. As nossas histórias de vida não surgiram na nossa condição de homens. Nós temos heranças ancestrais, nós temos heranças das espécies anteriores nas quais nós vivemos para desenvolver os nossos instintos. No período em que nós não éramos ainda seres humanos, nós vivíamos na Terra como primatas, aqueles seres ainda bastante primitivos que viviam na Terra e que não tinham ainda a compreensão que hoje o ser humano possui. O nosso pensamento era um pensamento que mesclava instinto com inteligência. Só que esse instinto foi uma conquista de milhões e milhões de anos. Quantas vezes uma lebre teve que reencarnar como lebre para aprender que ela foge do predador, se jogando para o lado esquerdo e depois para o lado direito? Até ela aprender isso, quantas vezes? Para que o macaco aprendesse a fugir do predador, subindo no galho de árvore fino, aonde o predador não chega, quantos séculos para ele aprender? Quantos milênios para desenvolver esse conhecimento? Então, os nossos instintos, eles não foram entregues por Deus assim, instantaneamente. Eu acho que eu vou dar para aquela
aquele espírito ali, para aquele princípio espiritual, um instinto para ele saber como é que caça. Não, senhor. Para desenvolver um instinto, vai experimentar. Então, como disse o texto que a Larissa leu para nós aqui no começo, é exatamente a encarnação que promove o desenvolvimento do princípio espiritual. A gente precisa renascer para aprender. Só que numa primeira etapa do nosso processo evolutivo, nós só tínhamos que desenvolver o instinto. Qual era o nosso objetivo? É só instinto. Um crocodilo, ele não diz, gente, acho que está na hora de eu comer, eu acho que está na hora de... Não estou com fome, mas já é a hora do almoço, acho que eu vou comer um pouquinho, vou fazer uma boquinha, porque senão à tarde vou ficar com fome. Não! O crocodilo, ele vai comer por instinto. Quando ele sente fome, ele vai em busca da comida. Comeu, acabou. É o instinto que move os animais. É o instinto que faz caçar, que faz dormir, descansar, reprodução. Todos esses fenômenos são fruto de um longo mecanismo de desenvolvimento do instinto. E quando nós desenvolvemos o instinto, Cidinha Mota, nós já não somos mais simples. Não somos mais simples. E não somos mais ignorantes. Não sou mais. Eu já sei caçar. Eu já sei me esconder. Quando um camaleão muda de cor para se esconder do predador, ele é ignorante? Ele é ignorante? Ele já sabe uma série de coisas. O camaleão sabe colocar um olho para cá e um olho para lá. Ele consegue olhar para 2 lugares ao mesmo tempo. A gente, de repente, não tem essa habilidade. Ele tem. A tartaruga cava o buraco na areia, coloca os ovos e vai embora. Quem ensinou para ela? Que ela tinha que cavar a areia, botar os ovos, depois passa o peito em cima. É assim que a gente na Amazônia sabe que a tartaruga botou ovos. A gente olha a areia. Onde a areia estiver mexida, aqui tem ovos de tartaruga. Porque ela põe os ovos, depois, para querer dizer que não fez, ela passa o peito em cima e que piora. Aí que a gente sabe que ela botou os ovos. Mas quantos séculos, quantos milênios para a tartaruga aprender que é assim que ela tem que fazer para sobreviver à sua espécie? Quantas experiências para desenvolver essa habilidade? Então, o instinto foi a grande conquista que nós tivemos no período animal, para desenvolver todas as potencialidades que a gente tinha. Quando nós chegamos na fase de primatas, quando nós já estávamos chegando perto da condição de homens, começaram a acontecer os primeiros lampejos de inteligência. Não era mais só um instinto funcionando. Já tinha inteligência. Um cachorro não age só por instinto. Ele age por inteligência também. Você pega um cachorro e pega uma pedra, um objeto, e joga para ele, aí ele corre para ir buscar, aí ele traz para você. Aí você joga de novo, ele vai buscar. Aí você faz que joga, ele corre, quando ele volta, não jogou. Aí ele fica esperando. Aí você faz que joga, ele já não vai mais, ele já fica olhando para a sua mão para ver se você jogou ou não. Ele já percebeu, então isso não é mais instinto. Ele já está fazendo o julgamento. Só que o cachorro, ele não tem o pensamento contínuo. O pensamento do cachorro é fragmentado. Tem horas que ele pensa e tem horas que ele age por instinto. Ele não se segura. Ele vê um inimigo, ele avança, ele ataca. E não adianta você conversar com o cachorro e dizer, não morda, olha, não morda a criança. Se vai sentar. Ele não vai ouvir você, porque o instinto está falando mais alto. Mas ele tem lampejos, a inteligência dele está em construção. Nós poderíamos comparar esse momento da evolução do princípio espiritual igual uma lanterna que acende e apaga. A lanterna dos seres mais atrasadinhos, ela está quase que o tempo todo apagada, pouquinha vez que acende. Já o cachorro acende muitas vezes no dia a inteligência dele. Ele vai aprendendo e vai agindo com inteligência. Leon Denis, quando trata dessa questão,
no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele conta uma história interessante. Ele conta que uma raposa precisava pular um muro e ela estava com uma caça na boca. Tinha comido um pássaro e ela precisava pular um muro para atravessar com o pássaro. Ela veio com o pássaro e tentou pular. Quando ela pulou, não deu. O peso do pássaro atrapalha a raposa a pular o muro. O que a raposa faz, Larissa? A raposa para, olha para o muro, faz uma conta de matemática, calcula impulso, velocidade, distância, e descobre que no muro tinha um buraco. Havia um buraco no muro, perto do alto dele tinha um buraco. Aí a raposa puxa a distância e salta, enfiando o bico da ave que ela tinha predado no buraco do muro. E ela cai no chão de novo. Aí a ave fica pendurada no muro, lá em cima, no buraco. Ela puxa a distância, dá um salto sozinha, vai para o alto do muro, se agacha, pega a presa que estava lá embaixo e vai embora. Isso é desenvolvimento da inteligência. Macaco, quando quer comer formiga, ele mete um pau dentro do formigueiro assim, mexe, para a formiga sair para ele comer. Isso não é mais instinto, isso já é estratégia de inteligência. Eu vi um experimento recente, muito interessante. O pessoal da BBC foi que publicou, inclusive. Eles pegaram um bando de macacos e criaram um macaquinho robô. É um macaquinho, mas é um robozinho. E eles inserem esse macaquinho no meio do grupo. O macaquinho não é do bando, é um macaquinho pequenininho, tipo um filhote. E quando o macaquinho está bem no meio do bando, ele começa a balançar, passa mal e cai e começa a se debater no chão. Os macacos correm todos para tentar salvar o, entre aspas, bebê que estava doente. E eles mexem, e você percebe como eles ficam desolados porque o macaquinho, entre aspas, morreu. Tem uma macaca que pega, coloca no colo, tenta cuidar dele. Então, você percebe que já existem lampejos de inteligência acontecendo nesses animais. Eles estão, na verdade, como se a lanterna deles já passasse mais tempo acesa do que apagada. Eles já agem bem mais por inteligência do que por instinto. Eles estão se aproximando da condição humana. Chegar na condição humana é a lanterna acesa o tempo todo, ou seja, pensamento contínuo. Nós, seres humanos, não conseguimos parar de pensar. Mesmo quando a gente pergunta a pessoa, está pensando em quê? A pessoa diz, nada, tá, não tem como, ela está pensando em alguma coisa, só que ela está pensando o que ela já pensou, é pensamento pensado, então ela acha que não está pensando não, acho que sempre está pensando em alguma coisa. Então a primeira etapa do nosso processo evolutivo era o desenvolvimento do instinto. Isso foi uma conquista, aprender as coisas do instinto foi maravilhoso, isso foi incrível para nós. Nós temos aqui no cérebro uma parte tratada na obra O Cérebro Triuno, que reúne 3 grandes autores, Sérgio Lopes, Décio Iandoli Júnior e Irvênia Prada, para tratar sobre a questão do cérebro humano. E aqui nós temos na base do nosso cérebro um cérebro pequenininho, chamado cérebro reptiliano, que foi um cérebro que a gente desenvolveu quando era réptil. É um cérebro totalmente instintivo, que toma conta daquilo que a gente não se preocupa. Nenhum de nós, por exemplo, fica assim, vai coração, bate, bate, ok, coração, bateu, bate, coração, bate mais ligeiro, isso, bateu mais, agora bate mais lento, estômago, vamos fazer a digestão, vamos embora, estômago, vai, gás, bora, coloca ácido clorídrico, vamos lá, vamos fazer. Não é assim. Todo esse fenômeno é automático, porque o cerebelo está cuidando disso. Foi uma conquista da primeira etapa, a etapa em que nós tínhamos que desenvolver instinto. Já passou essa fase, Zé? Já passou. Pois é, essa fase já passou.
Nós não podemos mais viver agindo por instinto. Aí quando eu vi, eu já tinha gritado. Quando eu vi, eu já tinha apertado o pescoço. O que é isso? É que nós chegamos na fase hominal sem ter abandonado a fase instintiva. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? A pessoa diz, mas é do meu instinto. Não, a nossa fase agora não é mais instinto. Instinto acabou. Agora a fase é uma fase segunda. Qual é a fase? É a fase do desenvolvimento da inteligência. Então, quando nós estávamos na primeira fase, os espíritos tutelares do planeta estavam interessados que nós desenvolvêssemos os instintos, saíssemos da ignorância e aprendêssemos a viver de maneira instintiva, se defendendo, fugindo do predador, se alimentando, se reproduzindo, vivendo a vida animal, vivendo a vida daqueles que estão abaixo da condição hominal. Quando eu cheguei na condição hominal, o segundo desafio, desenvolver a inteligência, e a gente era muito ignorante. Nós éramos já conhecedores de muita coisa, mas na condição hominal ninguém sabia nada. Quando a gente entrou na fase dos homens mesmo, apesar de ter todo esse conhecimento, a gente já fazia ferramenta para caçar, pedra polida, pedra lascada, a gente já sabia montar armadilha, a gente já sabia caçar em grupo, nós já tínhamos muitas conquistas que a gente já tinha feito da inteligência, mas nós não sabíamos plantar, Cleide. Nós não sabíamos plantar. Então nós éramos um bando de nômades. A gente andava no planeta atrás de comida. Então, chegava num local, aqui tem comida? Tem, a gente vai comer. A gente comia. Quando se fartava, comida acabava, a gente ia embora para outro canto. Então nós éramos andarilhos no mundo, a gente não ia procurando comida sem nenhum tipo de ideal superior, era assim que a gente vivia. Nós não tínhamos ideais maiores. E quando nós chegamos nesse período, qual era o desafio? Agora você vai desenvolver a inteligência. Então a gente começou, desenvolvemos o conhecimento da agricultura. Olha, essa planta que eu comi, ela tem uma semente. Se eu botar essa semente no chão, vai nascer uma planta que no futuro vai dar o fruto que eu comi. Vocês acham que isso é fácil de descobrir? Isso não é fácil de descobrir, não. Isso é difícil. É difícil entender que é assim que as coisas são. Porque nós éramos muito imediatistas. Então eu não conseguia imaginar que aquele grão que foi comido, se for botar na terra, amanhã daqui não sei quanto tempo, vai dar o mesmo fruto que eu comi. Até aprender isso, nós fomos nômades muito tempo, até que descobrimos a agricultura. E foi uma grande revolução na humanidade, porque a descoberta da agricultura permitiu que nós nos fixássemos nos terrenos mais férteis. E aí começou a ideia de território, esse território é meu, aquele território é dele, invadiu o meu território, eu vou atacar, eu vou matar. Era um instinto de violência sobrepondo a razão, e a gente viveu dessa maneira. E foi nesse período que o governador planetário trouxe uma série de espíritos para poder impulsionar o progresso, trazendo ciência, filosofia, religião e arte para nós, e impulsionou a nossa cultura, o nosso saber, e nós ingressamos na segunda fase do conhecimento. Vamos relembrar a primeira, instinto. Vamos relembrar a segunda, inteligência. O objetivo da segunda janela da evolução é que nós desenvolvêssemos a inteligência. Agora já era ser humano, não era mais animal. Não, isso aqui já passou. Agora nós estamos na condição de homens. Só que nós, como homens, meu Deus do céu, como nós trazemos herança dos nossos comportamentos animais. Mesmo tendo a razão, eu continuo tendo as emoções do animal. É muita loucura. Então é um período em que a inteligência
ela é dominada pela emoção. Eu sei, mas eu não dou conta de cuidar, então eu vou fazer. Então, no segundo período, é um período marcado por uma etapa em que as emoções tomavam conta da gente. Então, é violência, é guerra, as pessoas se apresentavam como tiranos, sentavam nos tronos, escravizavam pessoas, carregavam pessoas de um canto para o outro, invadiam o território dos outros, matavam as pessoas para tomar conta das riquezas que tinham, saqueávamos cidades. Verdadeiros animais. Mas tem inteligência. Faziam armaduras, se organizavam como exército, para quê? Para matar os outros. Matar para quê? Para ter a terra, para dominar o território, para ter mais lugar para plantar, para ser dono de muitos lugares. Uma coisa muito bizarra, essa sede de poder que a criatura humana tem, mesmo já tendo a razão desenvolvida. Tem a razão, mas o sentimento está atrasado. Joana de Ângeles, trabalhando esta questão, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, ela comenta que este comportamento que o ser humano tem, de mesmo sendo inteligente, ter atitudes de animal, ela chama de atavismo. Quando nós dizemos assim, mas eu tenho um comportamento atávico, isso é um atavismo. O que é um atavismo? Eu não dou conta de segurar o meu lado animal. Eu não dou conta. Então, quando eu tenho raiva, eu tenho ódio, e eu quero matar a pessoa, eu não consigo me controlar, não consigo. Quando eu tenho raiva, o meu coração se move de um ódio tão grande, mas da onde vem isso, pelo amor de Deus? Dos atavismos que eu trago do meu período animal. Por que nós temos tanta dificuldade de equilibrar as nossas emoções no campo da afetividade, no campo da sexualidade? Pelos atavismos que a gente traz das espécies de onde nós viemos. Nós somos oriundos de espécies que viviam em bandos, em que tinha um macho alfa que dominava todos aqueles que compunham o bando, e ele era que se reproduzia com as fêmeas do bando, os outros não podiam. Até ele ser vencido por um outro macho que passava a ser o líder do bando. Então nós temos uma natureza de pouca proximidade com a afetividade legítima, por conta dos atavismos que a gente traz do período ancestral. Então, nessa primeira janela em que o nosso foco era o desenvolvimento do instinto, nós estávamos na fase pré-hominal. Agora, para o desenvolvimento da inteligência, é o período do homem. Agora é o período da humanidade. Esse período que a gente está vivendo é o período do desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, do desenvolvimento do raciocínio, da razão, da lógica, do entendimento das coisas. Só que isso já aconteceu também. Nós já desenvolvemos. Olha aqui a tecnologia nesta sala, nesse momento. Olha quanta tecnologia tem aqui nesse ambiente. Os celulares, internet, câmeras, lives, microfones, meu Deus, ar-condicionado. Quanta tecnologia tem aqui. O que nos falta, pelo amor de Deus, em termos de tecnologia? Nós chegamos num nível de complexidade tecnológica fantástico. Nós estamos, na verdade, saturados de tecnologia. A nossa inteligência já alcançou níveis fantásticos de desenvolvimento. O que a espécie humana conseguiu produzir de conhecimento dentro da história é uma coisa incrível. Estamos muito longe de sermos simples e de sermos ignorantes. Nós estamos, na verdade, já como que vencendo essa segunda etapa. Vencendo a etapa da inteligência, porque nós temos agora novos desafios pela frente. Quando nós vivíamos na fase do instinto e nós tínhamos que passar para a fase seguinte, nós só precisávamos de uma chave para abrir a porta. E esta chave chamava-se inteligência.
Você já tem inteligência? Já, então você passa para a fase seguinte. Para quem ainda não se deu conta, a fase anterior é mundo primitivo, que são os instintos. Então, no mundo primitivo, o que é que rege? Os instintos. Para que eu passe para o estágio seguinte, que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, é chamado de mundos de provas e expiações, o que é que eu tenho que ter? Inteligência. Tanto que quando Kardec trabalha as características dos habitantes do mundo de provas e expiações, a primeira característica são profundamente inteligentes. Mas são maus, mas são muito inteligentes. Então nós, como integrantes de um mundo de provas e expiações, nós temos, na verdade, como grande desafio o desenvolvimento da nossa inteligência. Não é mais um instinto. O instinto ficou. Inteligência agora. Só que essa inteligência do período de provas e expiações, ela está muito contaminada com o período anterior. É uma inteligência misturada com instinto, que gera o chamado atavismo. Então, nós temos como tarefa deixar esses atavismos para trás. Nós temos como tarefa desenvolver uma inteligência que se descolou do período dos instintos que nos perturbavam no passado. Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer, mas a gente viveu um tempo grande para desenvolver os instintos. E agora, na fase da inteligência, eu tenho que fazer com que a inteligência domine o instinto. Eu estou com fome, aí tem uma pessoa comendo, mas eu vou arrancar a comida dela e vou comer. Não vou fazer isso, não posso fazer. Então a inteligência se sobrepondo ao instinto. Nós temos que vencer agora o atavismo. E aí uma pergunta se impõe: como nós iremos vencer o atavismo? De que maneira que a criatura humana vai se desvencilhar das impulsividades que a gente traz lá de trás? As impulsividades na relação com o outro, que eu sou agressivo, que eu sou egoísta, que eu sou violento. As impulsividades no campo da sexualidade, que nós não conseguimos segurar as nossas emoções, não conseguimos refrear os nossos impulsos em termos afetivos, as nossas ânsias de poder, de mando, de autoridade sobre as pessoas. Como é que eu vou fazer para que eu vença o atavismo que está em nós? Porque nós somos espíritos extremamente atávicos e as pessoas ainda dizem assim: eu sou assim mesmo, comigo não tem jeito, eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Se a pessoa fizer para mim, eu vou e me vingo mesmo. Eu sou assim, esse é meu jeito de ser. Com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Então a pessoa acaba desenvolvendo um sentimento de que, eu sou desse jeito mesmo, eu só sei ser assim. Mas vai ter que aprender a ser de outro jeito. Porque enquanto a gente repete este comportamento, nós estamos presos no atavismo. Nós estamos presos no domínio dos instintos sobre a razão. E quando os instintos dominam a razão, os espíritos dizem que nós estamos dominados pelas emoções. As emoções nos dominam. Por isso que eu não consigo dizer: ele está comendo, mas é dele, eu vou deixar ele comer, eu vou ver se eu consigo ali uma comida para mim. Não, eu vou atacar a pessoa, vou pegar um pedaço de pau, dar na cabeça dela e tirar a comida para comer. Então, se eu sou assim, eu ainda sou uma criatura muito atávica. E a pergunta é: como que eu vou me livrar do atavismo? Pelo amor de Deus. Porque não tem jeito. Nós só conseguiremos avançar agora se eu me libertar do atavismo. Como que liberta? Como liberta. Nós vamos nos libertar da mesma forma que a gente desenvolveu o instinto. Como foi que a gente desenvolveu o instinto na primeira fase?
repetindo, até aprender. Para tirar o atavismo, qual é a solução? Repetir até aprender. Eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu só consigo ter muitos parceiros, eu não consigo ter um parceiro só, eu só consigo ter 5, 8 ou então 10, 2 é pouco, eu não consigo. O que vai acontecer com esse ser humano? Como que ele vai se educar? Só tem um jeito. Larissa falou para nós, a encarnação é oferecida aos espíritos como o instrumento para a evolução deles. Então, o que vai acontecer conosco? Repetir, 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 até que a razão se imponha sobre os instintos. Enquanto a razão não conseguir vencer os instintos, nós estamos na fase das emoções, estamos na fase do chamado período de provas e expiações. Quando nós começarmos a vencer esse atavismo, vencer esse comportamento que a gente não consegue hoje se libertar, mas que vai ter que se libertar, nós vamos conseguir encontrar uma oportunidade de desenvolvimento. Quando a razão consegue se impor sobre aquilo que nós chamamos de instinto, é porque o sentido de moral tomou conta de nós. Eu vou dizer, não, estou com fome, mas isso não é correto de fazer. Então, não é só inteligência. Existe um sentimento de moral, uma lógica moral sobre a inteligência. Não é mais só ser inteligente. Agora é desenvolver o sentido moral da minha vida, para que eu consiga alcançar um novo estágio. Quando Zilda, quando nós conseguimos vencer os atavismos, quando a inteligência se liberta dessas pressões do instinto, quando a moral se torna um elemento dominante nas nossas condutas, eu não sou mais de provas e expiações. Eu estou numa terceira etapa. Uma etapa chamada regeneração. Então, instintos, mundo primitivo. Inteligência e mais propriamente emoções, mundo de provas e expiações. Moral desenvolvida, ou mais propriamente sentimentos, estou falando de regeneração. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem sobre a lei do amor de Lázaro diz: no princípio, os homens tinham apenas instinto, mais desenvolvidos têm emoções e mais depurados têm sentimentos. Mundo primitivo, provas e expiações, mundo de regeneração. Não que o mundo de regeneração seja um mundo superior, ele não é um mundo superior. Não. Allan Kardec diz que ele não é. Mundo superior é mundo de todos e mundo celestial. Mundo de provas e expiações, mundo de regeneração é o mundo em que você respira aliviado da loucura do mundo de provas e expiações. Imagine que você morar num planeta ou numa sociedade que você não precisa trancar a casa que ninguém vai entrar para lhe roubar. Um mundo sem chave. Que você não fica segurando a bolsa, com medo. Quando alguém chega perto, não tem que ter medo. Por quê? Porque as pessoas são de um outro padrão. Só que no mundo de regeneração, os espíritos ainda não são espíritos resolvidos. Porque não é um mundo de regenerados. É um mundo de regeneração. É lá que os espíritos vão se regenerar. Vão se resolver espiritualmente. Mas eles precisam ter a condição de ingresso nessa terceira fase. Porque para entrar na segunda fase, bastava uma chave. Inteligência. Para passar para a fase seguinte, só uma chave não abre a porta. Se eu for só inteligente, eu não acesso o mundo de regeneração. Então, duas chaves. A chave da inteligência tem que ter, porque se eu for um espírito ignorante, não entra. Tem que ter raciocínio desenvolvido, é lógico. Mas tem uma segunda chave, que é o aspecto moral.
Se eu não tiver o desejo de ser bom, não dá para seguir. Não dá para seguir. Não se segue para o mundo de regeneração com o sentimento da criatura do mundo de provas e expiações. E muitos de nós dizemos assim: eu queria tanto ser um espírito de luz, mas eu não queria mudar. Eu gosto de ser como eu sou. Mas eu queria ser um espírito de luz. Eu queria chegar num local e fazer uma inveja para as pessoas, quando eu entrasse com a minha luz, as pessoas se jogassem no chão e eu mostrasse. Gente, não vai conseguir. Não tem jeito. Não tem como. Porque é inerente do processo evolutivo a busca do bem. É inerente, não tem como. Nós não conseguiremos evoluir enquanto a gente estiver agarrado nos aspectos infelizes das nossas existências. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus. E os Espíritos respondem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Se é a única verdadeira, porque não tem outra, né? Só tem uma. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade dos homens. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E a parte mais importante, ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o afastamento do homem da lei de Deus é o que produz a infelicidade. Na medida em que nós nos aproximamos da lei de Deus, nós automaticamente nos tornamos felizes. Qual é o resumo dessa ideia? O resumo dessa ideia é o que está apresentado na introdução do livro 13 da série psicológica, chamada Conflitos Existenciais. Ali, Joana de Ângeles diz o seguinte: que a felicidade não é um dom gratuito de Deus, que a felicidade é uma conquista. Você vai conquistar, todos nós seremos felizes, isso é verdade, mas você vai conquistar a sua felicidade. Ela não vai ser dada gratuitamente, do tipo, está sofrendo tanto tempo já, né? Já tem 10 mil anos nesse sofrimento, esse perrengue danado. Dá um pouco de evolução para esse cara, pega lá um balde, dá um balde de paciência para ele. Não é assim que funciona. A evolução, ela não é entregue por Deus para nós, ela é conquistada. E o que é a felicidade? A felicidade é uma conquista que a gente obtém quando vive o amor. Então, como é que o espírito se torna feliz? Porque está vivendo o amor. Quanto mais eu vivo o amor, mais feliz eu sou. E enquanto eu não viver o amor, não tem jeito de ser feliz. Eu queria tanto ser feliz, mas do jeito que eu estou. Queria que, Senhor, me faz muito feliz, mas só a mim. Ao meu cunhado não, aquele miserável. Gente, não tem como. Porque a felicidade, ela decorre do desejo de amar, do amor. Quando eu tenho mágoa, quando eu tenho ódio, quando eu tenho raiva, eu não sou feliz, Não existe maneira de ser feliz. Eu sou tão feliz porque eu odeio tanto. Não tem como. Não existe um só espírito em todo o universo infinito que seja feliz, cheio de ódio. Ele pode até dizer assim, eu estou muito feliz porque eu consegui me vingar, mas não está feliz, está contente. Por um tempo. Depois não vai ficar mais tão feliz assim. Mas felicidade verdadeira só para aqueles que amarem. Então, para que eu saia desta segunda janela que eu me encontro hoje, que é o nosso caso, estamos aqui com a inteligência cheia de atavismos por conta do ranço, do instinto que vem contaminando as minhas condutas. Eu vou ter dificuldade de entrar pela outra porta, que eu estou cheio de atavismo ainda. Que eu digo, mas eu não consigo, não dou conta. Gente, eu não consigo. Quando eu digo, eu não consigo, eu estou dizendo que eu tenho um comportamento atávico. Que eu não tenho ainda capacidade de vencer os meus instintos. E quem consulta a questão 909 de O Livro dos Espíritos, vai encontrar ali uma fala dos Espíritos
na qual eles dizem o seguinte, ali é o Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar. Livro dos Espíritos, questão 909. Eu vou ler, que é para ninguém dizer que eu inventei. 909. Pergunta Kardec. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Eu vou ler diferente. O homem poderia sempre vencer o seu comportamento atávico? Vencer o atavismo que tem nele? Essa coisa de que o instinto não me deixa, é da minha natureza. Pode. Resposta dos Espíritos. Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Porque o que acontece conosco? A gente quer evoluir sem mudar. Esse é o nosso grave problema. Eu queria que a lei de Deus mudasse para que eu virasse um espírito evoluído do jeito que eu sou. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. A lei de Deus não vai mudar. Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Questão 615. Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Somos nós que somos mutáveis, que temos que nos transformar em busca dessa felicidade, que permite que a criatura se integre ao grande todo, que nós nos sintamos em sintonia com o Criador, resplandecendo a luz que existe no Senhor. Então, se nós estamos desejosos de fazermos a entrada nesse novo período, que é o período de regeneração, não tem outra alternativa. De inteligência já está bom. Ninguém precisa dominar mais do que já domina. Já está o suficiente, a inteligência está boa. Se alguém tiver alguma dificuldade, assim, pode até avançar um pouquinho, mas o nosso maior problema não é esse. O nosso maior problema está no coração, está na raiva, está na mágoa, está no ódio que a gente sente, que a gente precisa tratar. É aí que está a segunda chavinha que eu tenho que achar. A primeira chave da inteligência eu já tenho. Agora a segunda chave, que é do aspecto moral, que eu tenho que desenvolver. E eu não quero deixar ninguém frustrado, imaginando que a chave da moral está somente nas tarefas do movimento espírita. Então eu vou para o centro espírita, vou doar sopa, vou fazer sopa, vou cortar cenoura, cebola, batata, vou costurar, fazer ponto cruz, vagonite. Eu vou aprender pintura em tecido, vou fazer enxoval para bebê. É ponto cruz avesso perfeito, tá? Porque esse ponto cruz que não é avesso perfeito não é muito bom. Que põe aquele paninho para trás para esconder como é que o ponto matou. Esse não é bom. Põe aquele que você mostra ainda vira o avesso. Olha o meu avesso. Né? Então, achando que somente o trabalho da casa espírita vai nos oportunizar a libertação. Errado. Errado. Não é somente esse trabalho. Porque existe um que é maior do que esse. Existe um, Patrícia, que é muito mais importante do que o trabalho da casa espírita. Porque se esse aqui, fosse o grande elemento para que a gente alcançasse a luz, a gente nascia de uma semente que era no chão, brotava e vivia. Mas como é que a gente nasce? Como é que é o nosso processo de surgimento na vida? Tem que ter duas pessoas para a gente nascer. E a gente, além de nascer deles, a gente não é tartaruga. Tartaruga rasga o ovo e vai embora para a água, não quer nem saber o nome da mãe, não sabe nem o nome da mãe. Pergunte uma tartaruga, qual é o nome da sua mãe? Ela não vai te dizer, ela não sabe. Por quê? Porque a tartaruga não precisou da mãe depois que os ovos foram postos. E o ser humano? Que nem segura o pescocinho quando nasce. Todo mundo que está aqui, sem medo de errar, todo mundo que está aqui, alguém cuidou. Alguém alimentou, alguém nos protegeu, alguém nos ensinou a falar, alguém nos pegou pela mão. Todos estão lá fora também. Todo mundo tem dívida de gratidão com quem cuidou de nós.
Então nós temos que devolver, pelo menos como dever, o sentido daqueles que cuidaram de nós. Quem tem família tem de maneira muito clara onde está o espaço para o desenvolvimento das potencialidades espirituais. Que seria um grande equívoco se Deus nos desse uma família para a gente não conviver. Ele nos criasse, olha, isso aqui é o pessoal que eu vou botar pertinho de você para você não conviver com eles. E você vai conviver só no centro espírita, com esse aqui não. Ué, mas se ele deu um pessoal, é porque é esse o pessoal primeiro que a gente tem para trabalhar. Não é que eu vá mudar o outro, tá? Não é que eu, ai meu Deus, eu não consegui mudar meu filho e agora... Não, não é que eu vá mudar o outro, porque nós não estamos na vida para mudar o outro. Nós estamos na vida para mudar a nós mesmos. Ai de nós quando a gente achar que eu sou o grande salvador da minha família, eu tenho que salvar meu pai, salvar minha mãe, salvar meu irmão, salvar meu filho, salvar meu neto. A gente pode ajudar, mas só as pessoas é que salvam a si mesmo, tá? Mas eu tenho que salvar a mim mesmo. Salvar a mim mesmo do quê? Da indiferença, da mágoa, do ressentimento. Talvez eu não consiga mudar o meu marido que é alcoólatra, mas eu tenho que tirar a mágoa que tem em mim. Tirar a raiva que tem em mim. De repente eu não consigo tirar o meu filho da droga, mas eu tenho que tirar de mim a raiva, o desejo de desistência, a vontade que ele desapareça. De repente, eu não vou conseguir mudar a minha sogra. Eu nem sei nem o que a gente pode falar, vamos pular para outro. Deixar a sogra falar. Mas de repente eu tenho um neto, eu não vou conseguir mudar o meu neto. Mas eu posso fazer alguma coisa para tentar transformar o meu neto. Posso tentar alguma coisa. Mas o importante é que eu me transforme. Então, se eu tenho uma relação difícil com a minha sogra, eu não vou mudar a minha sogra. Ela já é assim mesmo, mas eu vou mudar a mim, para que eu não fique com raiva dela, desejo que ela morra, não é? Que ela fique doente. O nosso objetivo para alcançar a luz é descobrir verdadeiramente que o sentido para o progresso é esse que está proposto na doutrina espírita. Construirmos o instinto que vai ser progresso no mundo primitivo e depois aprender a deixar para trás esses instintos na fase seguinte, que nos é oferecida para que a inteligência nos dê tempo para deixar o instinto na posição correta, para que então eu ingresse na fase posterior, na qual a criatura humana, liberta de todas essas questões, alcança verdadeiramente a felicidade e a luz. E a gente vai entender a partir daí o grande mecanismo proposto pela doutrina espírita, de que nós saiamos da ignorância e alcancemos a plena luz. Sucesso para todos nós nessa grande saga de construir a luz dentro dos nossos corações. Muito obrigado.